Hoje, vamos explorar como era verdadeiramente a vida em um castelo medieval. Se pertencesse à classe dominante afortunada, poderia desfrutar de vinhos requintados e de um banho quente ocasional. Na maior parte do tempo, entretanto, o conforto e o relaxamento eram escassos, a menos que se participasse de atividades como frequentar a igreja ou submeter um inimigo a torturas até a morte. Para os habitantes medievais, o encanamento era um conceito distante. Isso significava que não havia água encanada e absolutamente nenhuma maneira de dar descarga em um vaso sanitário. Os resíduos simplesmente se acumulavam em uma grande fossa sob os banheiros, transformando essencialmente cada castelo em um enorme banheiro químico. Agora, imagine esse banheiro químico em pleno verão, no dia mais quente. Não era apenas o fedor constante de fezes, a vida no castelo sem água corrente significava que não havia banhos, a menos que você fosse extraordinariamente rico. Portanto, todos os servos de um castelo tinham um odor desagradável. Além disso, os servos não tinham condições de arcar com medicamentos como os senhores e nobres podiam. Assim, os habitantes médios de um castelo sofriam intensamente de doenças, tentando se virar com remédios caseiros ou rezando para que a enfermidade desaparecesse. Falando em banheiros, a privacidade não era uma realidade nos castelos, a menos que fosse o proprietário. Quando precisava ir ao banheiro, você o fazia em um banco de madeira comprido com vários buracos cortados, à vista de amigos, colegas e qualquer pessoa que passasse. Mais uma vez, não havia descarga. Seus empreendimentos simplesmente mergulhavam em um imenso abismo de horrores dentro do castelo. Você sabe como a casa fica apertada quando recebe um ou dois parentes, agora, multiplique isso por 100, e é assim que era viver em um castelo. Castelos demandavam dezenas de servos apenas para manter o funcionamento do cotidiano, sem mencionar as diversas gerações das famílias do senhor e seus vassalos que moravam lá, além de todos os seus serviçais pessoais. Era como viver em uma cidade pequena e apertada, todos atendendo às necessidades de uma única família. Certamente, todos nós já vimos filmes de fantasia o suficiente desenhos da Disney para saber que castelos tinham masmorras onde o senhor e a senhora podiam confinar criminosos, oponentes políticos ou qualquer um que os ofendesse em determinado momento. O que costumam omitir nos filmes da Disney é que esses prisioneiros eram rotineiramente submetidos a torturas grotescas. Um método popular envolvia deixar o prisioneiro ser devorado vivo por ratos famintos. Além de ser simplesmente sádico, a crença comum era que a dor extrema ajudava a purificar uma pessoa de seus pecados. E já que estamos falando sobre ratos, lidar com essas criaturas pode ser complicado até nos dias de hoje. Agora, imagine como era viver em um castelo gigantesco, escuro e úmido, sem armadilhas modernas ou controle de pragas. Os ratos estavam por toda parte, e realmente não havia muito a fazer em relação a eles. Aceitar a infestação de ratos como parte da vida normal era a única opção. Depois de um tempo, poderíamos imaginar que as pessoas se acostumariam com os ratos, mas muitos habitantes da Idade Média tinham um medo mortal. Certamente, não ajudava que esses roedores fossem um instrumento popular de tortura, ou que, nessa época, carregassem uma praga que dizimou cerca de metade da população europeia. Neste ponto, não deve surpreender que os residentes de castelos apreciassem bastante a bebida. Afinal, a melhor maneira de passar o dia em uma casa superlotada, impregnada de cheiros desagradáveis e cheia de ratos, era com uma caneca de cerveja firme na mão. Enquanto os senhores podiam beber praticamente o que quisessem, incluindo vinhos finos, cervejas e destilados, os servos tinham que contentar-se com o que estivesse disponível. Na verdade, beber álcool era mais seguro do que consumir água, pois a maioria da água disponível estaria contaminada. Com toda essa bebida acontecendo, é razoável presumir que a maioria das pessoas em um castelo não se levantaria da cama até pelo menos o meio-dia. Embora isso pudesse ser verdade para os senhores, os servos tinham que estar de pé para trabalhar assim que o sol nascia, já que a eletricidade ainda não existia. A luz do sol era crucial, pois os castelos eram lugares escuros, mesmo durante o dia. Portanto,
os servos precisavam aproveitar cada segundo de luz solar disponível para realizar suas tarefas. Mesmo se você não trabalhasse em um castelo e fosse um comerciante, artesão ou trabalhador, a probabilidade era de que tivesse que se levantar cedo se quisesse ganhar algum dinheiro. Ao contrário do que é popularmente pensado, as pessoas na Idade Média apreciavam tomar banho tanto quanto hoje. A questão era que a água limpa era difícil de encontrar, especialmente para a classe baixa. Não podemos enfatizar o suficiente a importância do encanamento. A própria banheira era como um balde de madeira gigante, quase como algo saído de um desenho animado, que podia ser transportado de um cômodo para outro no castelo para que as pessoas pudessem tomar banho. Embora não se aproximasse da definição de higiênico ou privado, pelo menos permitia livrar-se de parte do odor do castelo. Os castelos eram, essencialmente, enormes porões sem isolamento, concebidos principalmente como fortalezas em vez de residências. Portanto, tudo era construído com pedra fria, e as escassas janelas não permitiam a entrada de muita luz solar. Os quartos do senhor e da senhora eram os mais agradáveis, com lareiras e janelas, enquanto os alojamentos dos servos frequentemente ficavam na parte inferior e interna dos castelos, tocas frias e sem luz que eram criadouros de doenças, prosperando no frio úmido. Neste ponto, muitos prefeririam dormir ao ar livre. Havia sempre algo acontecendo em um castelo, fosse para celebrar alguma festa ou feriado, ou para entreter uma família nobre visitante. Portanto, refeições extravagantes eram a norma. Se você fosse um dos cozinheiros, passaria o dia inteiro preparando o banquete e depois teria sua própria refeição modesta na cozinha. Enquanto isso, o senhor e a senhora da casa teriam seus convidados sentados em uma longa mesa de refeições de madeira, com as pessoas posicionadas de acordo com sua importância. Os VIPs estariam nas cabeceiras da mesa, enquanto os servos ficariam lá atrás, fora de vista, porque nada arruinava uma refeição como ter que olhar para pessoas menos favorecidas. As refeições eram realizadas no grande salão de um castelo, e, como mencionado, você era acomodado de acordo com seu status. No entanto, o status não apenas determinava onde você poderia se sentar, mas também o que poderia comer. O senhor, a senhora e sua família e convidados desfrutavam de pratos gourmet com especiarias exóticas e ingredientes refinados. Enquanto isso, você poderia estar saboreando algum ensopado ou torta de carne na ponta escura da mesa, mas as coisas poderiam ser piores. Pelo menos você está se alimentando. Mais de 85% dos habitantes de uma cidade eram considerados camponeses e não tinham permissão para adentrar no castelo. Portanto, mesmo que estivessem trabalhando na terra para o senhor ou a senhora, dependia deles alimentar a si mesmos e suas famílias. O senhor e a senhora de um castelo eram encarregados de governar a terra, o que incluía tomar regularmente uma série de decisões difíceis e envolver-se em negociações políticas acirradas. Por isso, não podiam se incomodar com assuntos triviais como preparar suas refeições ou garantir que o castelo não caísse em decadência. É por isso que cada castelo contava com uma extensa equipe de servos. Além das tarefas de limpeza necessárias para manter o castelo funcionando, eles também tinham que atender a todas as necessidades e caprichos do senhor, da senhora e de suas famílias. O trabalho de ninguém era fácil, mas pelo menos os senhores e senhoras podiam relaxar de vez em quando. Como já mencionado, os castelos eram basicamente amontoados de pedras fedorentas. Parte do esforço constante para manter o castelo relativamente limpo envolvia espalhar juncos e ervas pelo chão. As plantas absorveriam os derramamentos desagradáveis, e esperançosamente, cobririam alguns dos odores mais insuportáveis. Trocar os juncos antigos por novos não era muito diferente de mover um corpo, já que cerveja, gordura, fragmentos de ossos, saliva, excrementos de cachorros e gatos, e tudo que é desagradável, seriam revelados. Basicamente, onde quer que você fosse no castelo, estava caminhando sobre uma camada de sujeira mal disfarçada. Toda a culinária era realizada em chamas abertas, o que poderia ser um problema se você estivesse cozinhando em um prédio cheio de madeira e feno.
Na primeira metade da Idade Média, a maioria das cozinhas era construída em madeira, por razões que a história ainda não explicou adequadamente. Consequentemente, a constante possibilidade de toda a cozinha pegar fogo devido a uma faísca perdida do almoço de hoje era uma ameaça real. Tudo e todos estavam expostos às chamas. Não foi até mais tarde que a pedra se tornou o material de construção preferido, e lareiras foram construídas para conter os fogos de cozinha. Cada castelo possuía uma capela no local, permitindo que o senhor e a senhora assistissem à missa matinal. De fato, juntamente com o grande salão, a capela era a estrutura definidora do castelo, sendo todo o restante construído ao redor dessas duas salas principais. Se você residisse em um castelo especialmente requintado, a capela poderia ser de 2 andares. Dessa forma, o senhor, a senhora e suas famílias podiam se sentar no nível superior e literalmente olhar para baixo, observando os servos. Olha aquela pessoa tão desafortunada e tão desprezível, podiam pensar. A Idade Média foi uma época difícil, a ponto de mesmo no melhor cenário, viver em um castelo era praticamente uma experiência miserável. Se você se interessou por esses detalhes curiosos sobre a vida em um castelo medieval, não se esqueça de demonstrar seu apoio. Se gostou do conteúdo, dê um like neste vídeo. Compartilhe suas opiniões ou experiências nos comentários abaixo, adoraríamos ouvir o que você tem a dizer. E, claro, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos cheios de mega curiosidades. Seja parte da nossa comunidade. Até a próxima!